Profecias de Obadias, o reino de Edom e o anticristo, as duas casas de Israel contra o reino do anticristo, os salvadores das duas casas de Israel. Judeus fiéis serão fogo e os gentios fiéis serão chama. O reino do anticristo será palha. Os profetas estão cheios de revelações do Senhor Deus. Dentre os livros dos profetas existe o livro do profeta Obadias. Este livro do profeta Obadias anuncia coisas que hão de acontecer no mundo também. O livro só tem um só capítulo, no entanto, está abordando muitas coisas profundas do pleno conhecimento de Cristo. O profeta Obadias fala a respeito do reino do anticristo, que é chamado de reino de Edom. Obadias também fala sobre a volta de Cristo e a união das duas casas de Israel. O livro anuncia que o reino do mundo será do Senhor Jesus e do Senhor Deus. Enfim, este livro nos concede entendimento e conhecimento nos demais profetas das Escrituras Sagradas. E para começarmos este estudo, nós temos que ir em Obadias de capítulo 1. Vamos no capítulo 1, versículo 1, onde vai dizer o seguinte: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. O profeta Obadias, em seu livro, no primeiro verso, ele fala a respeito de um mensageiro sendo enviado às nações. Este mensageiro proclama: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Isso é bastante profundo, meus irmãos, porque quando o Senhor fala que um mensageiro é enviado às nações, e esse mensageiro ordena que pessoas se levantem para ir para a guerra, isso se refere à volta de Cristo, meus irmãos, pois Jesus é o mensageiro que será enviado uma segunda vez às nações, com o propósito de batalhar contra o reino de Edom. Repare que isso é verdade, porquanto Jesus só faz guerra na sua volta em glória. Analise que ele chama determinadas pessoas para irem contra Edom. Estas pessoas que ele pede para se levantarem é o povo de Deus, meus irmãos, porque a palavra levantar está se referindo à ressurreição da igreja de Cristo. Embora não haja a palavra ressuscitar no hebraico, a palavra levantar, dependendo do seu contexto, pode se referir à ressurreição, e isso está no contexto de Obadias, em razão de que, quando o Messias voltar, ele irá ressuscitar as duas casas de Israel, com o objetivo de eles lutarem contra o reino de Edom. Edom, neste contexto, está representando o reino do anticristo. E por esse motivo que as duas casas de Israel, judeus e gentios que têm fé em Cristo, ressuscitarão na primeira ressurreição para guerrearem contra o reino do anticristo. Jesus Cristo, meus irmãos, na sua primeira vinda, ele veio para morrer pelos homens. No entanto, na sua segunda vinda, ele vai fazer guerra contra o reino do anticristo e ressuscitar as duas casas de Israel. Em Oséias de capítulo 6, meus irmãos, olha que interessante, do verso 1 ao 3, que vai falar a respeito da ressurreição de Efraim e Judá. E isso é bem interessante. E vai dizer: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serúdia que rega a terra. No livro do profeta Oséias, podemos observar que, no terceiro dia, as duas casas de Israel, eles se levantarão e estará diante de Deus. Só que ali, no contexto, não tem a palavra ressuscitar. Entretanto, a palavra levantar, neste contexto, está se referindo à ressurreição dos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. As duas casas de Israel, elas irão ressuscitar literalmente ao terceiro dia, que equivale ao 7º milênio, com o objetivo de ir e lutar contra Edom, que é o reino do anticristo. Em Obadias de capítulo 1, o profeta prossegue dizendo nos versos 3 ao 4: A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O Senhor Deus, por intermédio do profeta Obadias, prossegue falando no verso 3 e 4 sobre o anticristo. O Senhor chama o anticristo de soberbo, pois o anticristo diz:
quem me deitará por terra? Por causa do seu poder de guerra, o anticristo, ele dirá isso. Contudo, o Senhor diz que se o anticristo colocar o ninho dele entre as estrelas, de lá o anticristo será derrubado. E isso está ligado com o que é dito em Daniel de capítulo 8. E para entendermos isso melhor, a gente tem que ir em Daniel de capítulo 8, do verso 8 ao 12, que vai nos dizer o seguinte. O profeta Daniel, ele teve a visão no capítulo 8 também, meus irmãos, sobre o bode e o carneiro, que é bem interessante, que vai estar anunciando também coisas futuras. Então, começando a leitura. O bode se engrandeceu sobremaneira, e, na sua força, quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. No livro de Daniel é mostrado, meus irmãos, uma profecia que nos concede entendimento a respeito do que o Senhor diz em Obadias. Daniel, no capítulo 8, ele teve uma visão. Nesta visão, ele viu um bode e um carneiro. Aqui no canal, eu já falei sobre esta visão. Se você não viu o meu comentário sobre essa visão, veja, pois está bem interessante, meus irmãos. Nesta revelação de Daniel, de capítulo 8, existe camadas de revelação na visão do bode e do carneiro. O bode, ele vai representar a Grécia, contudo, o carneiro representa o Império Medo-Persa. Todavia, existe mais camada de revelação nestes textos, pois o bode representa uma camada mais profunda da revelação. O bode representa o reino do anticristo. Porém, o carneiro representa o reino de Cristo e as duas testemunhas, como já havia dito no canal. Sabendo que o bode representa o reino do anticristo, vemos que o texto nos mostra Daniel relatando que do bode, depois dos 4 chifres, se levanta um grande chifre. Meus irmãos, este chifre é o anticristo. Daniel diz que o anticristo, ele se tornará forte para a terra gloriosa. Esta terra gloriosa se refere à terra de Israel. Repare que o profeta Daniel está nos dizendo que o anticristo, na metade dos 7 anos, estará ali na terra de Israel, pois Daniel diz que ele cresce até atingir o exército do céu e lança por terra as estrelas e as pisa. Mas o que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que o anticristo, na metade dos 7 anos, estará na terra de Israel, onde estão as duas testemunhas, e ele as matará, porque as estrelas sendo pisadas é o povo de Deus sendo perseguido e sendo morto pelo anticristo. Observe que o texto nos diz que o anticristo lhe tira o sacrifício diário e o lugar do santuário é deitado por terra. Entretanto, o que significa estas coisas? Isso quer nos dizer que o anticristo, na metade dos 7 anos, ele fará cessar a pregação das duas testemunhas em Jerusalém, pois isso é o sacrifício diário do povo de Deus. Já o santuário sendo deitado por terra significa que a igreja, que é o santuário espiritual de Deus, é perseguido e morto pelo anticristo. Porque a grande tribulação começa na metade dos 7 anos. O interessante, meus irmãos, do bode, da visão de Daniel de capítulo 8, é que o bode é peludo. E isso, meus irmãos, está fazendo uma referência ao reino de Edom. Pois Esaú, que é pai de Edom, ele era um homem peludo, como é falado no livro de Gênesis. E isso nos mostra que o reino do anticristo, ele é chamado de reino de Edom. O anticristo, ele virá do Oriente Médio, da nação do Iraque, como diz o profeta Naú. De ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, o conselheiro vil. Nínive hoje, meus irmãos, é o atual Iraque, e de lá vai sair o anticristo. Em Jeremias, meus irmãos, de capítulo 49, a gente vai encontrar as palavras do profeta Jeremias semelhantes ao que Obadias diz. E ele vai dizer o seguinte: ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas.
como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leão da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Em Jeremias, meus irmãos, a gente vê que o Senhor, em Jeremias, ele profetiza coisas futuras a respeito do reino do anticristo. Repare que a mesma mensagem que aparece em Obadias é mostrada em Jeremias. O Senhor, quando diz, ainda que te eleves do teu ninho como águia, de lá te derribarei. O Senhor quer nos dizer que o reino do anticristo, ele vai ser forte, mas o anticristo ele vai ser derrubado por causa da volta de Cristo, porque Cristo derrotará o anticristo e o povo do anticristo. Algo interessante que aparece em Jeremias é que o Senhor diz que a terra de Edom será objeto de espanto. Mas como ela será objeto de espanto? Meus irmãos, Edom será objeto de espanto, pois lá estará a localização do lago de fogo no milênio. Lá haverá muitas pragas, e por este motivo, o Senhor, Deus diz que ninguém morará em Edom. E por esta causa, após Deus derrotar o reino do anticristo, Deus dirá, quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? Quem é o pastor que me poderá resistir? A gente viu em Obadias que o anticristo, no auge de seu poder, irá dizer, que me deitará por terra. E em Apocalipse de capítulo 13, os habitantes da terra diz a respeito do reino do anticristo, quem é semelhante à besta? Contudo, após Deus derrotar a besta, o Senhor dirá, quem é semelhante a mim? Pois o reino do anticristo, meus irmãos, ele será destruído. O profeta Obadias prossegue falando no capítulo 1, do verso 5 ao 14, dizendo, se viesses a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrilhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há entendimento em Edom. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, corbite-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Meus irmãos, o profeta Obadias nos mostra que desde muito tempo atrás, Edom tinha inimizade com a nação de Israel. Edom ele se mostrava contra a nação de Israel, meus irmãos. E isso, meus irmãos, é algo bem interessante, porque lá no ano 70, onde o general Tito, juntamente com o seu exército romano, eles invadiram Jerusalém. Só que neste exército romano, tinha povos do Oriente Médio, e dentre esses povos do Oriente Médio se encontravam os árabes. Os árabes destruíram o templo e mataram os judeus. Entretanto, no futuro, as nações, meus irmãos, elas se unirão ao anticristo e elas irão invadir Jerusalém. E o interessante é que o reino do anticristo é chamado de reino de Edom. E isso é bem profundo, porque realmente fala a respeito do anticristo, meus irmãos. Porque o anticristo é descendente de Esaú e de Ismael. Em Obadias de capítulo 1, dos versos 15 ao 16, nos diz o seguinte: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, Edom, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão
e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O Senhor, por boca de Obadias, confirma que no dia do Senhor, que é o dia em que Cristo irá voltar com poder e grande glória, nesse dia as nações irão ser punidas pelo Senhor Jesus Cristo. O anticristo será punido pelo Messias Salvador, pois o próprio Messias, através do profeta Zacarias, no capítulo 2, ele diz: para obter Deus a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, Israel, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Pois eis aí agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E por esta causa, meus irmãos, no monte Sião haverá livramento. O monte Sião será santo, pois o próprio Cristo, por boca de Zacarias, no capítulo 8, diz a respeito da sua volta ao monte Sião, afirmando: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. O profeta Obadias, meus irmãos, no verso 18 do seu capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. O Senhor, por boca de Obadias, prossegue falando que a casa de Jacó, meus irmãos, ela vai ser fogo, e a casa de José se tornará chama. Contudo, a casa de Esaú se tornará palha. Veja que as duas casas de Israel incendiarão o reino do anticristo, e ninguém mais restará do reino do anticristo. O que isto quer nos dizer, meus irmãos? Isto tudo quer nos dizer que, quando o mensageiro das nações, que é Cristo, voltar, como dizia Obadias, Cristo ressuscitará as duas casas de Israel. A casa de Jacó são os judeus que têm fé em Cristo, enquanto a casa de José são os gentios que têm fé em Cristo. E estes, quando Jesus voltar, eles serão transformados e unidos para lutarem contra o reino de Edom, que está prefigurando o reino do anticristo. As duas casas de Israel, judeus e gentios, irão destruir o reino do anticristo, como diz o profeta Zacarias e o profeta Obadias. Nos profetas, meus irmãos, a casa de Judá, ela é também chamada de casa de Jacó, que está falando a respeito dos judeus, enquanto a casa de José está falando a respeito da casa de Efraim, que é a casa de Israel, pois Efraim é o filho de José, e no mistério, a casa de Efraim, ele vai representar os gentios que têm fé em Cristo, e por este motivo a casa de Jacó representa os judeus, mas a casa de José representa os gentios. O profeta Obadias, ele prossegue no verso 19 ao 21, dizendo: os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Repare que o Senhor, falando por meio de Obadias, diz que salvadores subirão ao monte Sião, e estes salvadores julgarão o monte de Esaú. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os salvadores são as duas casas de Israel, meus irmãos, judeus e gentios que têm fé em Cristo, pois o povo de Deus é salvador das nações também. Jesus é o Salvador. Contudo, por meio de Jesus, o povo de Deus se torna salvador, pois quando Jesus voltar, a igreja irá salvar as nações restantes, para que estas entrem no milênio. Veja que a igreja julgará o monte de Esaú, que está se referindo ali ao reino do anticristo, porquanto a igreja, no tribunal de Jesus, irá julgar o reino do anticristo, e por este motivo, o anticristo e o povo do anticristo irão ser lançados no lago de fogo. O interessante também é que o profeta Obadias, ele diz que o reino será do Senhor. E isso está ligado ao que acontece no toque da sétima e última trombeta. Pois a última trombeta, meus irmãos, é a sétima trombeta. Porque em Apocalipse de capítulo 11 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Senhor, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Meus irmãos,
Este texto de Obadias está nos revelando que o mundo será governado pelo Senhor Jesus e pelas duas casas de Israel glorificadas. Esse profeta Obadias, meus irmãos, ele é muito interessante porque ele nos traz muitas revelações da parte de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.